Cláudia Prates já está ao vivo com a gente aqui no EPTV1, vai trazer mais detalhes sobre esse assunto, inclusive de um levantamento feito pela nossa produção que chamou atenção, né, Cláudia? Boa tarde. Isso mesmo, Ju. Boa tarde para você, para todos que estão acompanhando aqui o EPTV1. Este ano também teve uma outra novidade, né, no momento ali das candidaturas, que foi o preenchimento opcional da orientação sexual. A inclusão dessas informações, tanto da orientação sexual como também da identidade de gênero, é uma demanda antiga de representantes da comunidade LGBTQIA+. Segundo os ativistas, a falta de dados oficiais dificulta, por exemplo, a criação de regras, prejudica a representatividade e afeta até mesmo a distribuição de recursos para as campanhas. Vale lembrar que esse ano, em todo o país, 967 pessoas se declararam transgêneras nos registros de candidaturas para as eleições municipais. Esses dados são do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui na nossa região, nas 42 cidades, são mais de 5.400 candidatos ao cargo de vereador, mas nem 0,5% se identificam como transgênero. Escolher um representante para decidir o que importa, que pensa muito diferente de você. É o desafio que Lê Fernandes, que trabalha com gestão de projetos e inovação, enfrenta a cada eleição. Eu não tenho com quem contar dentro do poder público, principalmente porque a gente não tem representantes, né, dentro do nosso poder público, dentro da Câmara Municipal principalmente, que sejam pessoas trans. Então, a gente não tem muito o que fazer a não ser se articular enquanto cidadãos. E nem sempre isso é o suficiente, porque é barrado quando chega ali numa Câmara, por exemplo, municipal. Os dados do Superior Tribunal Eleitoral refletem essa realidade. Candidatos ao cargo de vereador que se identificam como transgênero representam menos de 0,5% na região. Segundo o IBGE, essa população é de quase 2% no país. E pensar nesse protagonismo ali dentro é também pensar as nossas vivências e as nossas lutas diárias e tudo mais. Então, eu tenho certeza que a gente precisa muito de protagonismo trans nessas candidaturas, né? Ao registrar a candidatura em relação à identidade de gênero, os candidatos tinham 3 opções para selecionar: cisgênero, transgênero e prefiro não informar. Uma pessoa cis é aquela que se identifica com o gênero biológico, de nascimento, e trans é aquela que se identifica com o gênero oposto. Aqui na região, 5.490 pessoas são candidatas ao cargo de vereador. Pouco mais de 22% delas selecionaram que preferem não informar o gênero. 77,18% responderam cis e 0,42% trans. Dos 42 municípios da nossa área de cobertura, 17 possuem cadastros de candidatos trans: Américo Brasiliense, Araraquara, Araras, Casa Branca, Conchal, Divinolândia, Itobi, Leme, Matão, Porto Ferreira, Rincão, Rio Claro, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul. Uma subrepresentação, que é como a teoria gosta de chamar, assim como ocorre com pessoas negras, com mulheres. Então, hoje, no Brasil, a gente tem um sistema de cotas para mulheres, mas nem sempre que os partidos políticos devem, né, colocar ali como candidatas. Mas nem sempre esse número, essa lei, ela é cumprida. A cientista social Fernanda Marciano foi a primeira travesti a ingressar no mestrado do programa de pós-graduação em ciência política e a primeira travesti negra a se formar em ciências sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Ela se dedica a investigar a atuação parlamentar de pessoas travestis e transexuais. Nós viemos com um histórico no Brasil de regimes de exceções. Isso ocorreu na década de 30, com Getúlio Vargas. Isso ocorreu a partir de 1964, com o regime militar. E só em 1988 que a gente teve, de fato, então, um regime de democracia representativa, né, em que a gente tinha candidatos que eram votados pelo povo, que alternam ao poder, né, tanto em via de partidos como em via de atores também. Então, ter travestis e transexuais, assim como ter pessoas negras, como ter mulheres, a gente está indo a caminho de um aperfeiçoamento do que é o ideal de democracia representativa, que é uma diferença de corpos que estão ocupando, mas principalmente de ideias.
E essa diferença de ideias precisa existir justamente para que todas as políticas atendam a todos, né? É um direito de todos nós e a gente espera que essa representatividade venha aumentando, né? Pelo menos a cada eleição aí que a gente vai acompanhando. Um outro dado que foi dado como opção, né, no cadastro das candidaturas é o uso do nome social. Segundo o TSE, foram 342 candidaturas desse tipo no país. Em 2020, que foi a primeira vez em que foi possível usar o nome social nas eleições municipais, eram 171 candidatos. O nome social, eu te lembro, é aquele com o qual as pessoas transexuais e travestis se identificam e são socialmente reconhecidas. Essa é uma opção que está disponível, inclusive, para o eleitor. Desde 2018, é possível utilizar o nome social no título de eleitor. E a gente sabe o quanto isso é importante, né? Ter esse direito básico sendo respeitado, sendo garantido.